memória e tentar trabalhar isso aqui um pouco melhor. Seguinte, nós então viremos, logo que a gente começou a estudar ato administrativo, nós primeiro tentamos buscar delimitar um pouco melhor o que seria o nosso objeto de estudo. Acho que esse é o ponto de partida para a gente entender os atos administrativos. E aí a gente passou primeiro por uma diferenciação muito grande. Primeiro, o que eram os atos administrativos? A diferença entre ato e fato administrativo. Vimos que o ato ele tem como característica ser uma manifestação de vontade, enquanto o fato administrativo é qualquer evento que possa de alguma forma gerar repercussão no mundo jurídico administrativo. Então, primeiro, essa caracterização de manifestação de vontade. Segunda questão que nós vimos, a diferença entre ato jurídico em geral e ato administrativo. Demonstrando que os atos jurídicos eles geram efeitos jurídicos em qualquer seara, mas os atos administrativos especificamente no regime jurídico, no âmbito do direito administrativo, no mundo jurídico administrativo, vamos assim dizer. Terceira questão, diferenciando os atos administrativos dos atos da administração. Consideramos que os atos da administração são aqueles praticados pela administração pública por qualquer regime jurídico, enquanto os atos administrativos são aqueles praticados sob o regime jurídico de direito privado e não de direito público. Não, desculpa, são praticados sob o regime jurídico de direito público, excluindo aqueles praticados no regime jurídico de direito privado. Então, essa é a nossa lógica de trabalho aqui, para tentar delimitar a nossa matéria. E ao chegarmos a um conceito, então, nós vimos que é uma manifestação de vontade. Essa manifestação de vontade, ela visa gerar efeitos imediatos no mundo jurídico administrativo. Além disso, o que exclui aí os atos regulamentares, né, que são gerais e abstratos. Depois disso, sobre o regime jurídico de direito administrativo. Terceiro, para atender uma finalidade pública. E quarto, ou quinto, melhor dizendo, também sujeito ao controle jurisdicional. Então, a primeira coisa é entender o que é o ato administrativo dentro desse conceito que a gente propôs, dentro dessa delimitação, né, que a gente propôs do objeto da matéria. Depois disso, principalmente por estar dentro do regime jurídico administrativo, nós vimos que ele possui algumas prerrogativas. Dentro desse contexto de prerrogativas e sujeições, nós identificamos que ele possui autoexecutoriedade, não depende de nenhum outro poder para que possa surtir efeitos, coercibilidade, ou seja, não depende da vontade daquele destinatário para que possa produzir efeitos válidos, e terceiro, a presunção de legitimidade ou de legalidade, que é também um atributo para que consiga dar mais dinâmica à atuação administrativa. Então, três conceitos, três atributos, três prerrogativas muito bem delineadas aí em relação ao ato administrativo. Vimos ainda que a Maria Silvia coloca uma proposta de um outro atributo que é a tipicidade. Segundo ela, para cada ato há um tipo previsto em lei. Isso aí acaba também sendo uma característica que ela propõe, especificamente ela, apesar de eu ser muito favorável a isso. Passamos disso, nós começamos a estudar então as sujeições do ato administrativo, as condições de validade dele. E aí, ao estudarmos as condições de validade, ou os requisitos, ou os elementos, cada autor trabalha de uma forma, nós identificamos essas cinco. A primeira delas é a competência. Quando a gente fala em competência, nós vemos que ela está prevista em lei. O que estabelece qual é a competência de um agente, né, que vai praticar aquele ato é a própria lei. E a lei vai delinear o campo de atuação do agente público, vai estabelecer quais atos ele pode praticar e qual é o objetivo mesmo das funções que são a eles atribuídas. Então, a lei estabelece essa competência, mas nós vimos que nem sempre ela vai estar prevista em lei, porque é viável que haja delegação ou avocação de competência por parte dos agentes públicos, de acordo com o previsto no artigo 12, 13, 14, 15 da Lei 984 de 99. Então, se a gente for comparar o ato administrativo com o ato jurídico em geral,
O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é: não basta que o sujeito seja capaz para que aquele ato seja válido. É necessário também que a lei lhe atribua competência para que ele possa praticar esse ato. E é justamente a lei, essa competência, é que vai delimitar o campo de atuação do agente. Se por acaso ele extrapola essa competência, ele vai agir com abuso de poder, numa modalidade chamada excesso de poder, que nós vimos lá no início desse semestre. Então, a competência ela está prevista em lei e ela é factível de derrogação ou de alocação para que possa produzir efeitos. A segunda questão é o objeto. Ao falar do objeto, nós identificamos que, da mesma forma que acontece, o que é o objeto? É a mudança imediata no mundo jurídico que se pretende promover com aquele ato. Nós vimos que o objeto, muito mais do que lícito, determinado, determinável, possível, né, que são os requisitos do objeto em geral, também tem uma característica. Ele tem que estar vinculado aos princípios da administração pública, o que atrai também para a validade do ato, e aí referente ao objeto, justamente a questão da moralidade. Se eu fosse colocar um destaque em relação ao objeto dos atos administrativos, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinado. Ok. Mas além disso, por estar vinculado aos princípios da administração, ele tem que estar alinhado, tem que estar em consonância com o princípio da moralidade. Então pode ser que o objeto seja lícito, pode ser que ele seja determinado ou determinável, mas ainda assim recairá sobre ele uma ilegitimidade, tendo em vista que ele não atende esses princípios básicos de moralidade instituídos dentro da Constituição, como também princípio constitucional. Então, objeto, moralidade. A terceira questão que a gente viu, e nós tratamos disso até com bastante tempo, é em relação à forma. Nós vimos, lá nos termos da Lei 9784, que a lógica do processo administrativo, a ideia da legislação do processo administrativo é estabelecer justamente que a forma seja, como acontece também, que a regra seja a informalidade, que a forma não seja sempre a prevista em lei. Mas nós vimos que na prática, os atos administrativos, por estarem linkados ao princípio da legalidade e por visarem um objetivo específico, que é o interesse coletivo, eles geralmente, como regra, possuem uma forma descrita em lei. Por exemplo, a obrigatoriedade de se dar publicidade aos atos está ali vinculado à forma. A necessidade de se estabelecer a impessoalidade dos atos e garantir, então, esse amplo conhecimento deles para viabilizar o controle, também é a forma. E aí nós vimos também uma diferença entre motivação e motivo. Quando a gente fala de motivação, nós falamos justamente dessa necessidade de se expor, veja bem, expor dentro do ato aquilo que foram os requisitos de conveniência e oportunidade que viabilizaram efetivamente que aquele ato fosse praticado. Então, é demonstrar quais são esses requisitos, expor esses requisitos. Enquanto o motivo, que é o outro elemento, o que ele são os próprios motivos de conveniência, os próprios requisitos de fato e de direito que levaram à prática daquele ato. Então, fiquem atentos, muita gente também que acertou a questão, às vezes chamou o elemento de motivação, só que o elemento é motivo, a motivação é a exposição dos atos, enquanto o motivo é basicamente somente esses fatos propriamente ditos. Toda vez que eu falo em motivo, não podemos esquecer da teoria dos motivos determinantes. A validade e a existência dos motivos condicionam a validade e a existência do próprio ato administrativo. Então, se os motivos são inexistentes ou inválidos, aquilo que foi arguído para tentar viabilizar a prática daquele ato também será considerado inválido. Se o que foi arguído para viabilizar a prática do ato foi inválido ou inexistente, o ato em si também será inválido ou inexistente, com a aplicação da teoria dos motivos determinantes, que viabiliza, inclusive, a análise dos atos discricionários. E a finalidade, aqui a finalidade é vinculada, ou seja, sempre o ato só vai ser válido se ele estiver
voltado para atender o interesse público. Vamos supor então que um ato cumpriu a competência, cumpriu os requisitos de objeto, forma. Objeto é difícil porque a moralidade acaba se confundindo. Né? Objeto, forma, motivo, mas a finalidade não era a finalidade de atender o interesse coletivo, mas o interesse privado do agente público que está praticando. O resultado disso sempre será a invalidade do ato e não estará sujeito, portanto, à correção ou à convalidação para a prática daquele ato de interesse. Beleza? Então, entender ato administrativo é entender esses elementos e as questões que são inerentes a cada um deles. No finalzinho da aula, da nossa última aula, nós passamos sobre vinculação e discricionariedade. Aqui eu tenho muita tranquilidade em passar rapidamente, porque nós trabalhamos vinculação e discricionariedade também quando a gente tratou do poder discricionário. Né? Nós trabalhamos esse poder discricionário lá atrás e acaba se repetindo aqui. Qual que é a lógica dessa vinculação? Qual que é a lógica dessa discricionariedade? Quando eu falo em vinculação, estou falando que todos os elementos do ato estão previstos em lei. Ou seja, não tem margem decisória para que o gestor possa entender se aquele ato deve ou não deve ser praticado. Por que isso é importante? Se um ato é vinculado e o agente deixa de praticá-lo ou não pratica, ou tenta desvirtuar a sua aplicação, pode o Poder Judiciário determinar que aquele ato seja praticado com vistas a atender o interesse subjetivo do cidadão, o interesse subjetivo da pessoa que está pleiteando aquele pedido. Só para que vocês possam entender isso na prática, beleza? Alguém aqui quer fazer concurso público? Eu já perguntei isso algumas vezes, mas eu acho que tem muita gente aqui nessa turma, né? Quando você vai fazer concurso público, tem lá um número de vagas no edital, correto? Como que a administração pública preenche essas vagas depois da aprovação? Tem uma lista de aprovados e a administração pública vai preencher essas vagas. O que ela pratica para ela preencher essas vagas? Ela pratica um ato administrativo, um ato de nomeação. E aí, o concurso público ele tem validade. Tem validade de 2 anos, prorrogável por igual período. A minha dúvida é, essa nomeação é um direito subjetivo do aprovado dentro do número de vagas, ou não? Ou é discricionário da administração nomear ou não? Será que a administração ela poderia falar o seguinte, não, foi aprovado dentro do número de vagas, mas quer saber? Não estou precisando mais não. Desistir. Será que isso seria possível? Isso foi muito debatido por muito tempo dentro dos tribunais. E hoje já sedimentado no Supremo Tribunal Federal que, no prazo de validade do concurso, a nomeação para o número de vagas previstas no edital é um ato vinculado. O que isso permite? Permite a pessoa que, de alguma forma, foi aprovada, mas não foi nomeada dentro do número de vagas, que ela pleiteie perante o Poder Judiciário essa nomeação. Se esse ato fosse discricionário, se tivesse uma carga de conveniência e oportunidade, poderia o Judiciário falar o seguinte, você tem que ser nomeado? Não. Ao reconhecer que é um ato vinculado, o Judiciário pode impor essa obrigação ao Poder Público, considerando essa aprovação dentro do número de vagas. Professor, eu não sei se você ficou sabendo, mas um tempo atrás teve um concurso do TJ e chamou determinadas pessoas, determinado número de pessoas. Só que aí chamou como precário e depois mandou embora, mesmo já estando lá no órgão. Aí como que fica a situação? O que acontece? E aí a gente tem que tomar um cuidado. O que os órgãos têm feito para tentar burlar essa vinculação? Eles abrem concurso para uma vaga só. Ao abrir o concurso para uma vaga só, eles criam depois disso um cadastro de reservas. Então, a lógica do cadastro de reservas é: vou criar uma forma de estabelecer aqui um caminho, mas sem essa obrigação de nomeação. Então, provavelmente, eles foram chamados como precários porque estavam ou substituindo alguém que estava de licença, ou algum tipo de demanda ali que era esporádica e transitória. E aí, naturalmente, acabou essa demanda transitória, eles são destituídos da função que isso aqui é atribuído.
O TJ sempre fez isso. É impressionante como o TJ complica tanto os seus concursos. E qual que é o problema? A partir do momento, se por acaso não foi aprovado dentro do número de vagas, se tiver cedo só do cadastro de reserva, não tem obrigatoriedade disso. Tem ampliado muito o TJ agora, tem feito, vai voltar com a terceirização dentro dos gabinetes, vai voltar com ampliando cargos em comissão. Moralidade ali também, né? Então, na hora de julgar o prefeito, desce a sarrafo, mas lá tudo pode. Agora, e a discricionariedade? Quem que é o órgão de aplicação dela? Quem legitima a adoção desses critérios de conveniência e oportunidade? O que legitima a adoção desses critérios é a própria lei. Quem vai deixar essa margem de escolha é a lei. Então a lei vai estabelecer essa margem justamente decisória para que se possa definir. Qual que é a principal discussão em relação à discricionariedade? É a possibilidade do Poder Judiciário intervir nos atos discricionários. Sempre que for em relação à legalidade, ele pode intervir, e excepcionalmente ele pode intervir no mérito do ato administrativo, mediante a aplicação do princípio da proporcionalidade e da teoria dos motivos. Beleza? Então, feito esse apanhado todo, a gente começa a entrar em matéria nova, ainda em atos administrativos. Pensando daqui até o final do semestre, acho que amanhã, ou no máximo na segunda-feira, a gente termina atos administrativos e a gente começa a licitação e contratos, que é uma matéria que a gente vai ter que ir com muita calma, muita cautela. Por quê? Porque nós teremos ainda, durante esse semestre, nós estamos ainda no período de vigência, início de vigência de uma nova lei. Nós temos duas leis vigorando agora, e até abril do ano que vem, elas continuarão vigorando em conjunto, quando a nova lei passa a ter vigência exclusiva. Então nós temos que entender, primeiro, o que acontecia na Lei 8.666, identificar e comparar com a 14.133. Então, vamos com calma, nem tem um material tão completo não, para a gente ir item a item para trabalhar melhor o que é essa parte de licitação. Beleza? Em relação aos atos administrativos, na nossa aula 3, assim, em relação a essa matéria, nós temos essa parte aqui, que é o seguinte, eu não sei se vocês já repararam, mas toda vez que chega alguma parte que é muito decorada, alguma parte que é muito decorada, eu tenho uma preguiça gigante desse tipo de discussão. E sabe por que eu tenho uma preguiça gigante? Porque nós basicamente temos 3 livros que são os livros da nossa cabeceira: Celso Antônio, José dos Santos e Maria. E quando eu estou tratando somente com essa parte muito conceitual, cada um deles adota alguns critérios para dar conceitos, às vezes idênticos. Então, o meu receio de trabalhar com vocês essa decoreba, da forma como está prevista, é justamente essas questões relacionadas com essa dificuldade mesmo de se definir qual é o caminho mais certo. Porque às vezes você adota um autor e não quer dizer que você esteja errado. Quer dizer que você adotou um critério proposto pelo Celso Antônio, não pelo José dos Santos. Então, isso acaba gerando algumas distinções. Mas, enfim, como ainda cai muito em concurso, cai muito em provas em geral, nós temos que passar por esses itens aqui para a gente fazer essas comparações. Então, primeiro, quando eu vou classificar os atos administrativos, eu tenho que levar em consideração o que é o meu ponto de partida para essa definição. O que eu estou levando em consideração para analisar o que é esse ato administrativo. E aí, no primeiro momento, eu tenho essa discussão em relação à diferença entre os atos quanto às prerrogativas, que são os atos de império, em comparação com os atos de gestão. Então, os atos de império são aqueles praticados nessa característica de autoridade, sendo impostos unilateralmente e coercitivamente ao particular, independentemente da autorização judicial. Então, quando a gente estuda, por exemplo, o poder de polícia, e a gente identifica essa prerrogativa de se constituir deveres e direitos de forma unilateral pela administração, nós estamos lidando com esse poder de império, com esse poder que possui essa característica essencial, justamente de determinar a prática de um ato,
coercitivamente, independentemente da manifestação de vontade do administrado. Ele é diferente do ato de gestão. O que é o ato de gestão? São aqueles praticados em situações de igualdade com o particular, as quais normalmente é aplicado no direito comum. Então, podem ser considerados meros atos da administração. Quando a administração pública ela assina um contrato, ela pratica um ato de império ou um ato de gestão? Gestão. Quem concorda? Sabe que esse conceito aqui ele acabou se transformando num conceito muito pouco difundido de diferenciação? Porque olha só, nos contratos administrativos parte desse pressuposto que é necessário se garantir uma situação de igualdade. No entanto, para se assegurar o interesse público, também nessas relações contratuais, o poder público possui uma série de prerrogativas. E essas prerrogativas elas estão encampadas em algumas cláusulas chamadas cláusulas exorbitantes. Acho que já ficou muito claro da forma como a gente veio trabalhando, quando nós discutimos o poder disciplinar, e como a gente já discutiu algumas questões aqui presentes, que dentro dos contratos administrativos, o poder público ele possui uma série de direitos, uma série de prerrogativas que podem constituir, que podem, de alguma forma, impor obrigações ao contratado que não seriam válidas na seara privada. É igual o poder disciplinar. É o poder disciplinar. A alteração unilateral do contrato, por exemplo, pode ser imposta pela administração dentro dos limites da lei, sim. Aplicar sanções, ela pode aplicar? Também pode aplicar, sim. Então, o que é muito importante, pessoal? Diante da existência de prerrogativas da administração, inclusive em contratos, em outras relações que têm essa característica de bilateralidade, que teria essa condição de igualdade com o particular, mesmo nesses casos, nós identificamos a existência de prerrogativas. E por isso é muito difícil se definir o que é ato de império e o que é ato de gestão. Esses praticados em condições são usados praticados em condição de igualdade com o particular. Essa é a lógica. Por meio que o ato de gestão é como se fosse o ato criador por exemplo, do contrato e o ato de império no decorrer dele. Na verdade, é até difícil definir esse momento, sabe? Porque vamos supor que no processo de licitação tenha tido algum desvirtuamento. Também existem prerrogativas. E o ato criador do contrato, a gente estava entendendo? Então, é difícil de definir bem. Estou falando isso. Na verdade, eu acho difícil delimitar. Alguns autores, por exemplo, falam o seguinte: olha, as prerrogativas da administração, auto-executoriedade, coercibilidade e presunção de legitimidade, somente se aplicam aos atos de império, não se aplicariam aos atos de gestão. Só que, como é difícil definir o que é um ou o que é outro, acaba que se aplica aos atos administrativos em geral. Vamos resumir isso rapidinho? Vamos lá. Ao se classificar ao se aplicar os atos administrativos quanto às prerrogativas, os autores diferenciam os atos de império dos atos de gestão.
vírgula, sendo os primeiros decorrentes das prerrogativas da administração, e o segundo, né, praticados em condições de igualdade com o particular. Ponto. O que se observa na prática, é que a distinção é bastante difícil. Pois mesmo em atos negociais, se verifica a incidência do regime jurídico administrativo razão pela qual possuem prerrogativas de direito público. Ponto. No semestre que vem, pessoal, quando vocês forem estudar responsabilidade civil do Estado, vocês verão a evolução dessa responsabilidade civil até chegar no modelo atual, que é a responsabilidade objetiva. Nesse processo dessa evolução, vocês verão que em determinado momento se reconhecia a responsabilidade do Estado somente por atos de império, somente por atos de gestão, mas não conseguia se chegar a uma definição, razão pela qual a teoria também não se concretizou e acabou se alterando para se identificar a responsabilidade do Estado em todas as hipóteses. Beleza? A segunda questão aqui, a segunda classificação, é quanto à vontade. O primeiro são os atos administrativos propriamente ditos, e o segundo, meros atos administrativos. A diferença aqui, eu não preciso nem digitar, é que os primeiros são manifestações de vontades da administração com efeitos definidos em lei. Então, aqui é o conceito que nós trabalhamos até agora de ato administrativo. Mas, naturalmente, até se produzir o ato administrativo, são praticados vários atos, como, por exemplo, a emissão de pareceres, de opinião, a própria declaração prévia daquilo que se pretende para chegar a esse ato. Esses atos, então, que são opinativos, que não geram efetivamente, não constituem, de alguma forma, não geram efeitos jurídicos ou não constituem direitos ou deveres, são chamados de meros atos administrativos, que têm somente essa declaração de opinião, conhecimento ou desejo. Isso aqui é muito bom para quem é advogado, sabe, gente? Quando a gente vai para emitir um parecer em um processo de licitação, esse parecer
ele é opinativo. No final do parecer você coloca lá, SMJ, salvo melhor juízo. Quando você coloca esse salvo melhor juízo, você está falando, estou dando uma opinião. Não tem caráter vinculante, não tem obrigatoriedade de você seguir a minha opinião. Cabe a você, gestor, decidir se vai ou não vai adotar aquilo que eu coloquei no parecer. Qual que é a lógica disso? A lógica disso é que caso haja alguma irregularidade, não se pode incluir dentro do polo passivo de uma ação de improbidade, por exemplo, aquela pessoa que praticou, que emitiu o parecer, considerando justamente que era meramente opinativo, não tinha caráter de constituir o direito propriamente dito. Isso aí é bem aceito hoje pelos tribunais, inclusive com tese já firmada em licitações pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse caráter opinativo, ele tem uma característica diferente. Beleza? Quanto à formação de vontade, também aqui só o que está previsto. Atos simples decorrem de um único órgão singular ou colegiado. Então, uma única... Eu vou postar isso aqui agora. Não, só ficar tranquilo. Quanto à formação de vontade, então, esses atos simples são aqueles praticados por uma única pessoa, um único órgão. Então, vamos supor aqui o seguinte, isso aqui cai muito em prova, sabe, de concurso tentando virar pegadinha. A anuência, o licenciamento ambiental, foi concedido aqui pelo Copan, correto? Da Serra do Curral. Aquele licenciamento ambiental foi concedido por um órgão colegiado, beleza? Só que é um ato complexo, composto ou um ato simples? Considerando somente o licenciamento ambiental, ele é um ato simples, porque mesmo o órgão sendo colegiado, ele é praticado e é exarado por apenas um órgão, e não por uma coletividade, não por um conjunto de pessoas que tem que se manifestar. Então, mesmo sendo um órgão colegiado, sendo aquele ato especificamente decorrente de uma manifestação de vontade de um único órgão, ele será considerado um ato simples dentro desse conceito. Ele se diferencia dos atos complexos e atos compostos. O que é o ato complexo? Resulta da manifestação de dois ou mais órgãos singulares ou colegiados, nos quais estes fundem a sua vontade. Então, quando eu coloco esse ato complexo, aqui a manifestação de vontade se dá por um conjunto de pessoas que fundem uma vontade. Então, não quer dizer que um é condição do outro, mas o ato foi praticado por um conjunto de órgãos que fundem a sua vontade para se chegar a esse objetivo. Exemplo, o decreto assinado pelo presidente e referendado pelo ministro de Estado, que assina o decreto juntamente com ele. Então, é uma fusão de vontades. Era condição de validade do decreto que o ministro de Estado assinasse com o presidente? Não era. Mas ali, por ele assinar e por ele referendar, acaba também fundindo a sua vontade juntamente com aquela manifestada pelo presidente. Beleza? Isso diferencia, então, os atos complexos dos atos compostos. Resultam da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos colegiados ou singulares, na qual a vontade de um é instrumental em relação ao outro. Isso é, praticam-se dois atos, sendo o ato principal e outro acessório. Aqui, se eu fosse pegar, por exemplo, agora sim, o processo de licenciamento ambiental da Serra do Curral, eu vejo que ele é um ato composto. Ele é composto por quê? Porque, muito além do que somente o licenciamento propriamente dito, a sua validação ao final está condicionada a uma série de anuências. Teve a anuência do órgão teve a anuência do órgão do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado, a anuência do município de Nova Lima, não teve do município de Belo Horizonte. Então, esse processo até chegar ao final, ele é um ato composto justamente porque, para que ele seja válido, tem que ser praticados os atos anteriores que condicionam a validade do final. Um processo de licitação, um procedimento de licitação, tem essa característica. Ele finaliza com a homologação do processo, mas até chegar à licitação, são praticados vários atos durante o procedimento que condicionam sua validade. A habilitação dos licitantes, o julgamento das propostas
até chegar ao final, com a homologação e a adjudicação do objeto. Diga. Eu posso afirmar que um ato complexo, obrigatoriamente, vai se originar de um ato simples e só depois de referendado é que se torna um ato complexo? Não necessariamente, porque, no final das contas, os atos eles podem ser praticados em conjunto. Não tem essa definição do momento em que se pratica, que pode ser de forma conjunta. Então, não necessariamente é necessário que ele seja referendado. Inclusive, até eu acho esse exemplo aqui um pouco frágil, porque, na verdade, o ministro não vai referendar nada que o presidente faz. Né? Ele vai, na verdade, somente assinar em conjunto. Então, acho que aqui é mais um ato que depende de ser praticado em dois órgãos, ao invés de ser somente por um. Não que um seja instrumental em relação ao outro, mas que tem que ser praticado de forma conjunta. Beleza? Porque se for instrumental, se um for condição do outro, ele deixa de ser complexo e passa a ser um ato composto. Então, por exemplo, para se admitir pessoal, tem primeiro que ter a autorização do secretário de planejamento para a posterior nomeação por parte do prefeito municipal. A autorização do planejamento é anterior e a nomeação é ato secundário. Essa é outra característica. Então, se um ato complexo deixar de ser referendado, ele vai permanecer como sendo um ato complexo ou ele vira um simples? Permanece. Eu não sei, depende se é condição de validade que ele seja assinado pelos dois. Se tiver que ser praticado por mais de um órgão em conjunto, ele é um ato complexo e inválido, porque teria que ser assinado por mais partes. Ele teria que ser praticado por outros órgãos. Aquele que praticou sozinho não detém competência para praticar de forma isolada. Tem que ser praticado em conjunto, porque a lei assim impõe. Beleza? Então, atos simples, complexos e compostos em relação à formação de vontade. Diga? Sim, se no ato complexo tem uns requisitos que é a validação, né, de ambos os órgãos, ele não acaba se tornando um ato composto? Não, porque não é um instrumental ao outro. A lógica aqui é que eles praticam em conjunto. Os dois têm o mesmo peso, a mesma. Não quer dizer que eu preciso de um para praticar o outro. Quer dizer que eu só posso praticá-lo em conjunto. No caso do ato composto. Do ato composto, do ato complexo. Então é um ato que depende de mais de um órgão para que ele tenha validade. Então é um ato que, por exemplo, a assinatura, vamos supor, a nomeação de servidores do município depende da assinatura conjunta do secretário de administração e planejamento. Mas nesse exemplo do ato composto também é assim? Não. É diferente. Depende primeiro da aprovação de um, o que é primeiro instrumental, o que é acessório, para que o outro tenha validade. Então, o ato composto, a lógica dele são praticados vários atos para que o ato final seja válido. Então, a lógica do ato composto é a existência de um ato instrumental e de um ato definitivo. Aquele ato que é efetivamente um ato acessório e um ato principal. Então, a lógica do ato composto é ter uma sequência de atos para se praticar um ato final. O outro não. O outro, a condição de validade dele é que ele seja conjunto. Não há essa instrumentalidade. Não é um ato acessório e um ato principal. O ato principal, ele depende da participação de mais de um órgão especificamente. Como se fosse um decorrente do outro. O ato composto não é decorrente do outro. O ato complexo não. O ato depende de mais de um órgão para ser praticado. Beleza? Quanto aos destinatários, atos gerais e atos concretos ou atos individuais. Então, os atos gerais são os atos normativos, de caráter geral e abstrato, e os atos individuais são aqueles atos com efeitos concretos, que é o que nós viemos estudando até agora e consideramos aqui como atos administrativos. Beleza? Quanto à execuibilidade, ato jurídico perfeito, já está em condições de produzir efeitos jurídicos porque já cumpriu todo o seu ciclo de criação. Imperfeito, que ainda não cumpriu todo o ciclo de formação e por isso mesmo ainda não pode produzir atos de efeitos válidos. E pendente, está pendente de uma condição ou termo
para que comece a produzir seus efeitos, já tendo completado seu ciclo de formação. Aqui, basicamente, o ato administrativo, para que ele tenha validade, ele então tem um ciclo, tem um caminho que ele deve percorrer para que ele possa produzir efeitos válidos. O ato perfeito já correu todo esse caminho. O ato imperfeito ainda está pendente a conclusão desse caminho. E o ato pendente é aquele que já cumpriu todo o caminho, mas há uma condição imposta para que ele possa produzir efeitos. Então, por exemplo, o município vai doar esse terreno para uma empresa X, desde que ela firme um termo de compromisso. Não, vai doar esse terreno X para uma empresa daqui a 5 anos, contado na data de hoje. A doação, então, já correu todo o seu ciclo, mas há um termo, um futuro ainda pendente, para que possa produzir efeitos em razão disso. Então, a lógica aí é uma lógica, ou vai doar o terreno assim que terminar a construção do distrito industrial. Há um fator ainda colocado no futuro, uma condição, para que se possa aí viabilizar os efeitos desse processo. E o ato consumado é o que já exauriu todos os seus efeitos, que já não tem mais o que se discutir em relação à produção de efeitos dele. Então, eu concedi um alvará para uma obra, e a obra foi concluída, há ali o exaurimento dos efeitos daquele ato. Não há mais que se falar na produção de efeitos por ele. Beleza? Então, conceitos aqui plenamente decoreba, que a gente não precisa debater muito em relação a isso, não. Quanto aos efeitos, ato constitutivo, declaratório e enunciativo. O que é o ato constitutivo? É aquele que a administração cria, extingue ou modifica direitos. Então, você autoriza, você permite, você dispensa, você aplica uma multa. Então, ali você está constituindo um direito propriamente dito. O ato declaratório, a administração reconhece o direito que já existia antes. Então, você apenas declara a existência de um direito. E o ato enunciativo, que apenas atesta e reconhece uma situação de fato de direito que você está enunciando. Então, você emite uma certidão, um atestado, um parecer em relação àquilo que está previsto. Mais uma vez, uma série de decorebas aí. Eu geralmente não dou essa aula, sabe? Mas como nós estamos com muito tempo, estou passando aqui hoje, só para a gente ficar feliz em relação a isso. Até porque, quando eu fui fazer a prova de vocês, eu vi muita questão desse tipo aqui, com esses argumentos, principalmente na CESP. A CESP tem cobrado isso, não sei porquê, e acaba sendo dessa forma. Aqui já é um pouco mais interessante, tá, pessoal? Aqui a gente sai um pouco dessa questão dos atos administrativos, da forma como o ato administrativo, da classificação, e entra nos atos em espécie. Aqui é muito importante porque essa definição do ato ser um ou outro, basicamente decorre justamente da existência ou não de discricionariedade na prática daquele ato. Então, a definição do ato que é praticado, da classificação dos atos em espécie, ela acaba recaindo muito dentro dessa discussão se o ato é um ato vinculado ou é um ato discricionário. E isso, para efeitos de controle e para efeitos de busca perante o judiciário desse controle, é muito importante. Em relação a isso, eu dividiria dois principais atos em espécie, que são a autorização e a licença. Ambos têm a característica de constituir direitos, de fazer com que esses direitos passem a existir, mas ambos se diferenciam pela existência ou não de vinculação e discricionariedade. O que é a autorização, então? Ato administrativo unilateral. O que é a licença? Ato administrativo unilateral. A diferença está justamente aqui. É um ato discricionário e aqui é um ato vinculado. Ser um ato discricionário, quando fala em atos discricionários, fala-se justamente que o ato ele vai ter uma precariedade. Ele pode ser revogado a qualquer momento.
ele está sujeito a essa revogação. Na prova caiu uma questão justamente de revogação, por conta dessa precariedade, por conta da viabilidade dos motivos que levaram à prática do ato, talvez não subsistirem mais. Então, o ato a autorização tem caráter discricionário e precário. O que pode com a autorização? Faculta o particular desempenho de atividade ou prática de ato em condição que sem ela seriam legalmente proibidos, comércio de material bélico, por exemplo. O poder público faculta ao particular o uso privativo de bem público a título de uso precário. Então, a autorização de uso também é um ato administrativo com essa característica. O poder público delega ao particular a exploração de serviço de interesse público a título precário. A autorização de serviço público, nos termos do artigo 21, inciso 9, 11 e 12 da Constituição. Algumas atividades, aqui, por exemplo, o serviço de radiodifusão, ele é explorado por meio de autorização do poder público. E já a licença é o caráter de vinculação, que é o ato pelo qual a administração faculta aquele que preenche os requisitos legais o exercício de uma atividade. Enquanto a autorização é um ato constitutivo, a licença é um ato declaratório de direito pré-existente. Por que é declaratório? Porque a pessoa já cumpriu os requisitos da lei e a licença, então, ela apenas vai ser concedida em razão disso. Só para a gente fechar a aula de hoje, alguns outros atos. A admissão, que é o ato de nomeação para prestação de serviço público. A permissão, também ato discricionário, por meio do qual faculta a execução de um serviço ou utilização privativa de bem público. A aprovação, pelo qual exerce o controle a priori ou a posteriori de ato administrativo. Homologação, parecer e visto. Está tudo aqui. E hoje já está mais que bom. A gente retoma a partir de amanhã com a extinção dos atos administrativos. Eu já vou postar a extinção aqui agora, para que a gente possa ter aula de amanhã. Beleza? Aqui já está dado, porque realmente é uma partida muito chata. Eu não aguento matéria de apoio. Não aguento. E amanhã a gente vai